Paz e graça, povo de Deus, você que ainda não é inscrito no nosso canal, vem aqui nessa lupinha, clica aqui, vem em digita PR Thiago Salomão, vem aqui ó, inscreva-se, e aí você vem e ativa todas, para que você receba todas as notificações. Aproveita, vai aí, assiste, porque eu tenho certeza de que Deus ele vai falar com vocês através de uma palavra dessa aqui. Amém? Que Deus abençoe, forte abraço, tchau, tchau. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui está teu filho, teu pequenino, teu separado, Pai. Nesta noite, Senhor, de culto racional, ó Senhor. Ô Pai, toma a vida do teu servo, Pai. Toma a mente dele, toma cativa tudo aquilo que o Senhor preparou para nós nesta noite. Usa ele poderosamente para as nossas vidas, Pai. Para todo aquele que estiver assistindo, meu Senhor, neste momento, Pai. Esta palavra abençoada, Senhor. Pai, a gente já pede para usar porque eu sei que o Senhor usa. A gente pede para o Senhor revelar, porque eu sei que o Senhor revela. Mas que seja tudo conforme a tua vontade e o teu querer nesta noite, Pai. Te pedimos, mas já te agradecemos com a certeza de que o Senhor vai usar o teu servo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo também. Amém. Glória a Deus. Sem demoras, abra suas Bíblias em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, a partir do verso de número 38. A partir do verso de número 38. Todos acharam? Amém. Vai dizer assim a palavra do Senhor. E aconteceu que indo eles de caminho, entrou em uma aldeia, e certa mulher por nome Marta recebeu em sua casa, e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. E Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondeu Jesus e disse: Marta, Marta, estás ansiosa e fadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Aleluia, glória a Deus. Maravilhoso, Senhor. Aleluia a Deus. Amados e queridos irmãos, Jesus, esta palavra nos mostra que Jesus ele entra na casa de Marta e Maria, e o texto ele é bem autoexplicativo, que dentro dessa casa vai acontecer duas situações que, trazendo para os dias de hoje, essa situação a qual acabamos de ler tem acontecido em nossas vidas. E você pode me perguntar, bispo, como? Lucas
que quando Jesus entra na casa de Marta e Maria, Marta, ela se preocupa, Diácono Rebouças, em preparar o ambiente. Desculpe. Preparar o ambiente. Todos nós sabemos que Jesus ele não andava sozinho. Jesus andava com uma comitiva. Então, misericórdia. Marta, ela estava preocupada com o quê? Como é que iria servir todo mundo? Marta, ela estava preocupada em dar o melhor. Enquanto isso, você vai dando glória. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Santo, santo. Marta, ela estava preocupada em dar o melhor para Jesus. Só que chega um determinado momento que Marta, ela começa a se incomodar em ver Maria sentada aos pés do Senhor. Embora conjecturar aqui a nossa mente pensante, é como se Breno ele estivesse sentado assistindo televisão e a pastora Rosana, que a mãe, estivesse passando toda hora e dava uma parada, olhava para ele para ver se Breno ele se tocava, que ela estava precisando da ajuda dele. Talvez Marta chegou algumas vezes para dizer: Maria, vem me ajudar. E talvez Maria fez vista dura, fez vista grossa e continuou sentada aos pés do Senhor. E Jesus, ele vai replicar a Marta, e eu estava estudando. Jesus, quando Jesus ele fala o nome de uma pessoa duplicada duas vezes, como ele falou, Marta, Marta, é sinal que o negócio ele está azedando, irmão. E Jesus ele vai fazer vai ter essa atitude 7 vezes na Bíblia. E quando Jesus diz: Marta, Marta, por que andais ansiosas e fadigadas? A atitude de Marta é legal. A atitude de Marta não está errada. Mas Jesus ele está dizendo: Marta, Maria, ela priorizou a minha presença. Glória a Deus. Maria, ela sabia que tinha os afazeres para fazer, mas Maria também entendeu que essa cena não poderia se repetir uma segunda vez ou uma terceira. Então eu tenho que aproveitar o momento que eu tenho agora. E sabe o que é que acontece? Muitas vezes entramos no culto, não, entramos na igreja, mas não entramos no culto. Eu sei que é complicado entender isso, entrar na igreja, mas não entrar no culto. Porque o culto, aqui estamos prestando um culto coletivo, cada um está prestando o seu culto individual. Mas às vezes entramos na igreja, mas a nossa cabeça está um turbilhão, preocupado com as nossas atividades. O que é que eu vou fazer quando eu vou chegar em casa? Eu tenho tanta coisa para fazer. E o que Jesus quer é que a gente, não é que a gente seja relaxado e não se preocupe com as coisas. Por isso, é um perigo. O nosso coração ele está cheio de preocupações. Por quê? Porque a gente coloca várias preocupações, acabamos preenchendo a nossa rotina, o nosso dia, e esquecemos da presença do Senhor. E quantos
de nós, quantos amigos, quantos homens e mulheres de Deus nós conhecemos que têm preenchido as suas vidas com preocupações, a mente acelerada. Uma coisa que eu estava conversando com a pastora Rosana, eu tenho uma mente acelerada. Às vezes não está acontecendo nada, mas por eu reparar o ambiente não está favorável a mim, a minha cabeça às vezes ela tenta me sabotar, querendo fazer o quê? Se alguém lhe olhou errado é porque alguma coisa está acontecendo. Se alguém não lhe cumprimentou direito hoje é porque você fez alguma coisa errada, você tratou mal. Então a mente ela começa a gerar vários pensamentos. E diversas vezes eu estava orando, eu me esqueci que eu estava orando, e aqueles pensamentos eles tomarem conta de tal maneira que quando eu vou perceber, eu já passei 2, 3 horas e eu não terminei aquela oração que eu comecei. Marta ela servia ao Senhor, mas o seu coração ela estava cheio de distração. E eu dou risada, é que algumas vezes é normal de adolescente. Os adolescentes de hoje, para prestar atenção nas coisas, é difícil. Algumas vezes que a pastora Rosana não veio para o culto. E aí Breno chegar em casa e ela perguntar: qual foi a palavra de hoje? Não estou expondo ele para que é errado, não. Eu estou dizendo que é a mente de adolescente, que é adolescente hoje, qualquer adolescente, a gente sabe que eles estão focados nas coisas dele ali, no ambiente deles. É errado. E quando ela pergunta qual foi a palavra de hoje, ele não sabe responder, ou até lembra qual é o versículo, mas aí ela pergunta: posso continuar? Obrigado. Marta ela estava cheia de distrações, estava cheia de muitas responsabilidades, mas ela estava se esquecendo de quem é que estava na casa. E muitas vezes nós entramos no culto, eu já ouvi algumas pessoas falar que o pastor estava morno, que a palavra naquele dia foi uma palavra fraca, foi uma palavra que não falou com ele ou com ela. Mas a verdade é que existia tanta distração, a verdade é que existia tanta ansiedade, que essas coisas acabam nos afastando, mesmo Jesus estando perto, mesmo Jesus estando na casa. Quantas vezes aconteceu conosco de Deus falar com todo mundo na igreja e não falar com a gente? O erro está em Deus? Se Ele quiser falar, Ele fala, como já aconteceu, a gente estava no verbo ainda, e eu doido que Deus falasse comigo. Deus falou com todo mundo, menos comigo, porque eu estava ansioso, porque eu queria que Deus falasse comigo. E quando eu estava no culto, que eu não queria que Deus falasse comigo, era o culto que Deus falava comigo. Que Deus usava a pastora Rosana, Deus usava alguém. Marta, ela nos mostra que a intenção, ela é até boa,
em querer agradar, em querer dar o melhor para o Senhor. Mas quando esse agradar ao Senhor, ele toma o espaço do Senhor sobre as nossas vidas, nós acabamos abrindo uma brecha para que Satanás ele coloque as distrações no meio da igreja. Se você parar para perceber hoje, o que é que o inimigo de nossas vidas ele tem feito? Ele não tem tirado alguns irmãos da igreja, mas ele tem colocado distrações no meio da igreja. Aí eu vou falar algo aqui, não estou criticando a igreja de Parede Preta não, mas alguém falou que a Parede Preta estimula a pessoa a olhar ao pregador que está ministrando. Agora imagine, Jesus pregava onde? Me ajude a pregar aí. Quais os lugares que Jesus pregava? No barco, no deserto. Quando ele faz a multiplicação dos pães e do peixe, a Bíblia vai dizer que havia uma grande relva. No meio da natureza. Então, existia várias distrações, mas o povo estava ligado aonde? Na palavra. A ponto de começar a escurecer, de começar a anoitecer, e os discípulos dizer: mestre, manda esse povo embora, despede, porque a gente não tem como dar de comer. Mas as distrações elas têm entrado na igreja. Eu vou dizer uma coisa. O ministério tem 2 anos. Desde o início do ministério, que a minha vontade era colocar o Wi-Fi na igreja. Porque eu tinha um objetivo. O objetivo que a gente sempre fez lives do culto. Só que a pastora ela fez, não vai botar o Wi-Fi. Por agora não. Por quê? Conecta com o Wi-Fi, o celular vibra, vai dar distração para você entrar nas redes sociais. Estou dizendo que vocês entram não, mas já é o normal das pessoas. E Maria, ela tem uma decisão de priorizar, de valorizar a presença de Jesus. E eu falando aqui, eu me lembro uma certa vez, a pastora Rosana lá pregando, e ela falou algo que o Senhor me trouxe à memória. É que muitas vezes, e ela citou na época até um louvor, o que o louvor é: passa lá em casa, Jesus, vai na minha casa, Jesus, cura a minha família, Mas muitas vezes a gente convida Jesus para ir na casa, mas só permite que Jesus entre em um determinado cômodo. Aí eu lembro do seguinte: a Bíblia vai dizer que a arca que representava a presença de Deus passou 20 anos na casa de Abinadab. E nada aconteceu na vida de Abinadab nem de sua família. Mas a mesma Bíblia que eu tenho e você tem vai dizer que a mesma arca ela sai da casa de Abinadab e vai agora para a casa de Obed-edom.
E em 3 meses, a vida de Obed-Edom muda. É uma conjectura. A Bíblia não diz que Abinadab desprezou a arca. Também não diz que Obed-Edom deu um lugar de destaque. Mas eu conjecturo de que a arca chega na casa de Abinadab e chega como um simples móvel, um simples utensílio da casa do Senhor. Eu também conjecturo que quando a arca chega na casa de Obed-Edom entende o quê? O que está na minha casa não é uma simples arca de madeira coberta com ouro. Está aqui a representatividade da presença de Deus na minha casa. Aleluia. Glória a Deus. E eu tenho que valorizar, porque eu não sei quanto tempo essa presença ela vai continuar. Irmãos, a gente não sabe quanto tempo nos resta ainda até a volta de Jesus. Sabemos que está mais próximo do que antes. Sabemos que a vinda dele está se abreviando. E o que é que a gente tem valorizado? Será que a gente tem valorizado? Será que a gente tem priorizado a presença do Senhor? Eu quero concluir, igreja, fazendo uma pergunta à igreja. Tem tanto tempo que eu não pergunto à igreja. A pergunta que fica para nós é: em meio a muitas coisas em nossas vidas, nós temos colocado Jesus em lugar de destaque em nossas vidas? Nós temos priorizado a presença de Jesus? Eu me lembro algumas vezes quando o diácono Roque veio dirigir o culto. A gente adquiriu uma mania de colocar nomes em culto. Culto de oração, círculo de oração, para distinguir. Culto de círculo de oração, culto de libertação. Mas todo culto ele tem que ser um culto de adoração. Independente da nomenclatura que o pastor, que o bispo, que o apóstolo deu. Temos que entrar com o nosso coração disposto a adorá-lo. Mas foi criado um rumo tão diferente que entramos no culto não preocupados se Jesus ele está na casa, mas preocupados com o que vamos receber. Se Deus ele vai falar comigo, se Deus ele vai entregar a chave, se Deus ele vai abrir a porta, se Deus ele vai fazer o extraordinário, se Deus ele vai abrir o caminho no meio do deserto. Amados, porque ele escolher estar aos pés de Jesus é sempre a melhor escolha. E pegando um pouco do testemunho que a pastora falou aqui dela, quando surgiu a proposta de ela estar em um determinado lugar, e o dinheiro ser pela metade, o transporte ser pela metade, mas teve uma coisa que ela não falou, não me lembro se ela falou, que ela disse que queria ser independente. E foi uma coisa que eu falei com ela.
valor, metade de um salário. Se isso, Deus não está lhe dizendo que é para ser dependente dele. Mas ela não recuou a todo momento. Ela não recuou. A todo momento ela se mostrou o quê? Dependente da presença de Deus. E isso foi um dos pontos chaves na minha visão ótica, na minha visão de liderança. Foi um dos pontos chaves para Deus mudar a história. E encerrando, que eu e você não permita que nada nem ninguém tire a nossa atenção nos momentos aonde nós entramos na presença de Deus. Você pode ver, todas as vezes que a gente vai orar, a casa está um silêncio, começa o barulho. O cachorro está dormindo, eu que diga de Perseu. Quando eu vou dobrar o joelho, quer lamber minha cabeça, quer lamber a mão, começa a latir. E que a gente não permita que nada nem ninguém possa nos distrair para que a gente saia da presença de Deus, para que a gente não valorize a presença de Jesus no ambiente. E que possamos fazer como Maria, escolher a melhor parte. Qual é a melhor parte? É estar aos pés do Senhor. É estar na presença do Senhor. Porque a minha cabeça e a sua cabeça vai dizer que nós temos casa para limpar, que nós temos roupa para lavar, que nós temos serviço para fazer, que amanhã você tem que acordar cedo, que amanhã você tem um bocado de coisa para fazer, e se der tempo, você adora Jesus. Mas a gente tem a capacidade de dizer, tudo isso pode esperar. Porque primeiro eu vou fazer o que Mateus 6,33 diz. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Amém. Amado e querido Deus, meu Senhor, Rei da Glória, Pai, assim como Maria, Pai, escolheu a melhor porção, que foi estar em Tua presença, que foi estar assentada aos pés do Senhor, Pai amado e querido Deus. Pai, e que assim possamos fazer também. Estar assentados, meu Senhor, meu Rei da Glória, Pai, aos pés do Senhor, Pai. Para aprender, Pai, para ser ministrados pela Tua presença, pela Tua palavra, Pai. Que nada nem ninguém, Pai, venha impedir ou roubar a nossa atenção, Pai, diante da Tua presença, Pai. Mas que tudo aquilo, Pai, que tente roubar, Pai, a Tua presença de nós, que tente roubar, Pai, a nossa atenção de Ti, Pai, e venha nos tirar dos Teus pés, Pai. Hoje caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque eu e a Tua igreja, Pai, escolhemos a boa parte. Fazemos a melhor escolha, que é estar aos Teus pés, que é estar, Pai, buscando a Tua presença, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. É isso que declaramos sobre a nossa vida, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus, e toda a igreja diz amém. Esse amém foi para mim. Toda a igreja diz amém. Amém. Glória a Deus, e as palmas do louvor ao Senhor.